Primeiramente, eu quero agradecer aí o Marcos, psicólogo aí, que veio cá nos brindar, né, com a noite de estudo aqui. Nós nos sentimos muito felizes aí pela presença dele e tenho certeza que vai ser uma noite de aprendizado, tá? E nós estamos te recebendo aí com muito carinho e com muito amor aí no coração aí pelo propósito que você teve aqui de estar vindo nos auxiliar aí. Assim seja. Então, nós pedimos aí ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, nos auxilie nessa noite de estudo, que ela seja frutífera, que todas as palavras, todos os ensinamentos que nos sejam dados possam adentrar em nossos corações e escorrer pelas nossas mãos. Pedimos ao Mestre Jesus que abençoe também a família de cada um de nós aqui, aquelas pessoas que conosco convivem, sejam encarnados e desencarnados. Mestre Jesus, em teu nome, damos início a essa singela reunião de estudo, cumprindo os preceitos que o teu discípulo Allan Kardec nos determina, o amor e o estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Marcos, você tem a palavra. Fique à vontade. Obrigado, Wellington. Boa noite para vocês todos. Boa noite para vocês todas também. Acredito que devem ter até mais mulheres no grupo, né? Vocês vão ficar tudo em silêncio assim? Meu Deus do céu. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo enquanto profissão, escolhi essa área para poder exercitar durante essa existência. E esse tema, como ser otimista em tempos difíceis, eu trabalhei há alguns domingos atrás com um grupo de mocidade aqui de Valadares e eu resolvi ampliar um pouco, aprofundar um pouco mais o assunto e trazer para o grupo para a gente discutir. Eu, enquanto psicólogo, vou acabar passeando pela psicologia quando eu estiver conversando com vocês sobre esse tema. E aí vocês fiquem à vontade também para me questionarem, tá? E eu vou tentar linkar os conhecimentos da psicologia, mais precisamente hoje da psicologia positiva, no século XXI, né? Com os ensinamentos da doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo. Perfeito? Vocês vão me dando feedback para eu entender que eu estou sendo ouvido, tá? Eu não sou palestrante, eu sei conversar com as pessoas, então, quando eu converso, eu preciso que alguém me faça assim, que aí eu sei que eu posso continuar falando. Vocês me ajudam, tá? Por favor. Janique que me coloca nisso. Vamos lá. Perfeito, Marcos. Obrigado, Janique. Agora eu me senti mais seguro. Como ser otimista em tempos difíceis? E aí tem algumas palavras, né? Nessa afirmação ou nessa pergunta vai depender da entonação que a gente dá. Como ser otimista em tempos difíceis, afirmando, ou como ser otimista em tempos difíceis? Se eu lanço como pergunta, vocês saberiam a resposta? Assim, rapidamente, assim, Marcos, para mim ser otimista em tempos difíceis é... Ter fé. Ter fé, ótimo. Muito bacana. Alguém mais? Só o Janique que vai levar ponto, né? Ok. Nota de 5 para você, tá, Janique? Mais paciência para pensar e agir. Desculpa que eu não consegui te ouvir. Você pode repetir? Ter mais serenidade. Paciência para pensar e agir. Ok. Paciência, serenidade. Eu gosto muito da palavra que é ressignificar aquilo que me acontece. Ressignificar. Bacana. Fé, serenidade, paciência,
para agir, né? Então, aí eu tenho a palavra ação, eu vou colocar. Paciência, serenidade, fé, ressignificar. Bacana. Alguém mais consegue pensar nessa resposta? Como ser otimista em tempos difíceis? Então, ó, tem gente que responde... Pode falar, perdão. Principalmente, tentar preservar a harmonia interior, né? Harmonia interior. Isto. Ok. Então, se a gente fosse responder, né, isso, ser otimista em tempos difíceis exige fé, serenidade, paciência, harmonia interior e ressignificar aquilo que acontece nas nossas vidas. Veja como nós já sabemos como nos mantermos otimistas em momentos desafiadores, difíceis. Vocês percebem? Não precisei trazer nenhum conceito e vocês já trouxeram essa resposta. Todos nós já trazemos isso. A gente sabe que podemos, que a gente pode, né? Nós sabemos que podemos ser otimistas. E a gente sabe algumas estratégias para nos mantermos equilibrados em situações desafiadoras. Agora você gostou, né? Se a gente fosse pensar na palavra otimismo, o que seria otimismo? No senso comum, no dicionário, na experiência de cada um. Otimismo. Otimizar algo. Você repete, por favor, que quando você começou a falar, falhou. Otimizar algo. Otimismo no sentido de otimizar. Otimizar enquanto melhorar? Nesse sentido? Sim. Otimizar no sentido de aperfeiçoar. Ok. Ô Marcos, Pode falar. num sentido assim bem simplório, fazer o possível para manter o astral sempre acima. Ok. Otimismo como fazer, eu acho que é o verbo interessante. Fazer o possível para se manter com o astral em cima, né? Ok. Muito bom. Otimismo, se nós formos buscar no dicionário de uma forma geral, vai aparecer uma palavra chamada disposição. Disposição para considerar, perceber, disposição para acreditar no lado bom das coisas. Então, uma pessoa otimista é uma pessoa que está disposta a observar, diante do aparente caos, a tentar perceber, a tentar observar o lado bom do que está acontecendo. O otimista não considera só os aspectos negativos de uma situação. Isso é algo que acho que a gente até sabe. O otimista, né, dentro do conceito de otimismo, consistiria em esperar resoluções positivas, mesmo em situações difíceis. Como eu disse, então, diante de um aparente caos, o otimista, ele enxerga o que está dando errado, o que não está funcionando, mas ele também busca perceber, compreender qual é a consequência positiva, o que existe de bom, de construtivo naquela situação. E aí a palavra disposição, ela também precisa ser compreendida. Disposição aqui é atitude, uma inclinação para um comportamento, para um determinado comportamento. Disposição como um estado de espírito, como uma vontade, uma animação para realizar algo. Otimismo, então, não é só eu acreditar ou eu esperar que coisas boas virão. Otimismo é uma atitude. Então, nós, seres humanos, nós espíritos, para mantermos o nosso otimismo, nós não podemos
nos paralisar, nós não podemos ficar na espera ociosa. O otimismo exige de nós lançarmos o nosso pensamento no futuro e entender que o que está acontecendo agora passa e que o agora traz algum aprendizado. Mas para eu apreender esse aprendizado, para eu conseguir compreender o que o momento agora, aparentemente caótico, me ensina, eu preciso estar em ação. Eu preciso de atitude. Ficou claro? Está difícil? Que eu estou tentando desmembrar o tema, o título, para nós nos aprofundarmos aos poucos. Para mim ficou claro. Inclusive, eu estou com a minha filha aqui, Ótimo. um amigo. Quem é você? Elaine. A gente até está debatendo sobre o que você está falando entre a gente aqui. Elaine. Legal. Vejam que quando a gente reflete um pouquinho sobre o conceito dessa palavra, eu gosto muito disso, talvez a psicologia tenha me ensinado um pouco, de que as palavras elas não estão onde elas estão à toa, sem um motivo, né? E na doutrina espírita, então, eu acho que isso é muito forte. Quando a gente lê algum texto, né, algum livro, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, aquelas palavras elas não foram colocadas ali de qualquer forma. Tem uma estrutura por trás, tem um motivo de usar aquela expressão, aquela frase daquele jeito. Então, toda vez que eu vou trabalhar, eu tento encontrar o que essas palavras significam. E veja que nós já sabemos, quando eu li o conceito de otimismo aqui, vocês se surpreenderam com o conceito, com o que eu li? Nossa, eu não esperava que otimismo era isso? Ou vocês já tinham uma noção, mais ou menos, de que isso é ser otimista? Que isso é o significado da palavra, melhor dizendo. Acho que, de forma geral, a gente já tinha uma boa noção do que significava ser otimista, né? Não exatamente com essas palavras, mas eu acho que Não for. É. Eu acho que eu tô com um atraso aqui na minha internet, mas vamos continuar. Então, eu acredito que quando eu falei de otimismo, não foi um conceito desconhecido, certo? E aí, no tema, no título do nosso estudo, eu acrescentei que como ser otimista, né, em tempos difíceis. Tempos difíceis. Eu acho que todo mundo sabe o que é um tempo difícil, não é verdade? Todo mundo já passou nessa existência por momentos difíceis. Só que eu convido vocês a mudarem, a modificarem a palavra. A palavra difícil, ela soa como algo que nos limita, algo que é complicado, algo que é difícil, que pode até não ser intransponível. Aliás, algo que pode ser intransponível, né? Então, eu gostaria que vocês tentassem modificar, em vez de usar a palavra difícil, que nós pudéssemos, a partir de agora, nos utilizarmos da palavra desafiador. Então, como ser otimista em tempos desafiadores? Vejam que a simples mudança de uma palavra nessa frase, quando eu tiro difícil, coloco desafiador, eu posso gerar em mim um comprometimento maior. Diante de situações desafiadoras, diante de desafios, ou seja, quando nós somos desafiados, a nossa tendência é tentar, de alguma forma, resolvermos esse desafio. Então, se eu entendo aqui,
Desafio no sentido de prova, de pôr à prova, de pôr a teste. Se eu sou posto à prova, se eu sou posto a teste, é porque de alguma forma eu estou preparado para lidar com essa prova, com esse desafio. E se é um teste, se é uma prova, eu tenho grandes chances de resolver, de encontrar solução. Então, esse é o convite que eu faço inicialmente. Se nós pudermos modificar a nossa percepção dos desafios da vida, né, em vez de pensarmos ou de considerarmos as coisas que acontecem na nossa vida, os eventos negativos, né, como situações desafiadoras e não situações difíceis, situações intransponíveis, aí, por si só, nós já começamos a ter uma atitude mais otimista diante das dificuldades, diante dos problemas que podem surgir. E a palavra tempo, nessa expressão, tempos desafiadores, ela vem no sentido de oportunidade. Tempo como oportunidade. Oportunidade de nos pormos à prova. Oportunidade de passarmos pelo teste. E aí, nesse teste, aplicarmos o nosso conhecimento e assim alcançar o melhor resultado possível. Então, tempo é uma época em que determinados acontecimentos ocorrem, é um período contínuo, indefinido, e que nos ajuda a ter uma noção de passado, de presente e de futuro. E em todos esses momentos existem oportunidades. Então, se a gente for pensar aqui, né, a reflexão dessa questão, né, nós poderíamos dizer que nós vamos conversar sobre como manter o estado de espírito e a vontade, né, concentrados na nossa capacidade de esperar coisas boas quando somos colocados à prova, enquanto oportunidade para realizarmos algo no presente e que reflita positivamente no futuro. Ou seja, como nos mantermos otimistas em tempos desafiadores. Parece complexo, né? Manter um estado de espírito, um estado de vontade, né, concentrado na nossa capacidade de esperar, então eu sei esperar, todo mundo tem essa capacidade, né? E fazer isso num momento que eu sou colocado em teste. Dá até uma coceira na cabeça. Marcos do céu. Como que eu vou manter um estado de espírito, né, harmonioso, vou usar as palavras aqui do irmão, como que eu vou manter a minha harmonia interna, a minha vontade concentrada no meu crescimento, né, na minha capacidade de esperar, como que eu não vou desviar o meu foco do que é importante, no momento onde as coisas parecem estar de pernas para o ar. É isso aí. O convite, né, para sermos otimistas é principalmente nesses momentos. O otimismo aqui, ele vai vir, mas à frente eu vou discutir um pouco mais com vocês. O otimismo, ele é uma atitude que nos leva à esperança. O otimismo é a esperança em ação. Quando eu tenho uma atitude otimista, eu estou sob um pensamento, um funcionamento esperançoso. Quem é otimista tem esperança de que dias melhores virão, tem esperança de que vai conseguir, que vai alcançar os objetivos que ele almeja. Beleza? Até aqui? Se vocês dormirem aí, gente... Tudo tranquilo. Então tá bom, toma um cafezinho aí, tá? Para não dormir. Fazem perguntas também. Se eu souber responder, eu respondo, senão eu passo pro Giannick, tá? Pro Alaor também. Vamos lá.
Com relação ao otimismo, à esperança, como eu disse no início, tem uma área da psicologia muito jovem, que tem aí mais ou menos seus 20 e poucos anos, 30 anos no máximo, que é a psicologia positiva, que é uma área da psicologia que eu falo assim que ela é muito espiritismo, ela é muito Jesus Cristo, porque ela está muito interessada em compreender o que os seres humanos têm de bom, o que eles têm de potente e transformar isso, potencializar isso, ampliar. Não é uma psicologia que está preocupada apenas em consertar o que está errado. Né? É uma área da psicologia que olha para o ser humano e fala assim, por que tem gente que é honesta? Por que tem gente que é tão bondosa? Qual que é a diferença? O que essas pessoas têm de especial? O que aconteceu na vida delas? E essa área da psicologia, a psicologia positiva, foi estudar essas pessoas, foi tentar compreender por que essas pessoas têm essas características, por que são otimistas, por que são resilientes, se tem gente que não é. Mas se elas são, o que acontece? Como é que a gente pode ajudar as pessoas pessimistas a serem otimistas? E é essa parte da ciência psicológica que eu vou me utilizar em alguns momentos para poder buscar um conceito científico e linkar com o que a doutrina espírita nos ensina. Eu trouxe a psicologia positiva com o objetivo de apresentar para vocês, caso vocês não conheçam, não tenham ouvido falar, apresentar uma parte da psicologia que tanto tempo a psicologia ela foi posta em contraste, né, com a religião, em oposição à religião. Na faculdade de psicologia tem um negócio de ser ateu, de você largar sua religião. Eu tenho um professor que falava, gente, psicologia não é religião. Então vocês podem ter a religião de vocês podem ser psicólogos. Psicologia é uma ciência. E a psicologia positiva, ela parece que no século XXI vem se conectar com os aspectos espirituais do ser humano. Uma psicologia que está um pouco mais livre, um pouco menos preconceituosa e já tem técnicas, metodologias para estudar aspectos do ser humano, da psicologia humana, como otimismo, como resiliência, como bondade, como esperança, como espiritualidade, medir isso, mostrar, porque na ciência a gente precisa medir, mostrar que, olha, gente, isso não é só senso comum, isso não é crença, isso não é mito, né? Realmente existe uma coisa chamada espiritualidade e isso influencia a vida das pessoas e as pessoas que têm essa característica desenvolvida, elas têm uma vida melhor do que as que não têm, né? E aí, vamos ensinar as pessoas a desenvolver a espiritualidade? A psicologia positiva vem com esse objetivo. Né? Então, quando eu discutir com vocês sobre otimismo, quando a gente conversar sobre esse assunto, sobre esperança, eu vou estar fundamentado em alguns conhecimentos produzidos pela psicologia positiva, tá? E também no que eu conheço, no que eu consegui aprender até agora relacionado ao cristianismo e à doutrina espírita. Certo? Alguma pergunta, gente? Estou lento? Estou rápido? Mas que você pode prosseguir, tá tranquilo, tá muito claro. Ok. Continuando primeiro, dando esse passeio rápido aqui na psicologia positiva, no Espiritismo, nós falamos sobre virtudes, sobre características que nós, espíritos, precisamos desenvolver para nos tornarmos homens de bem. Então, o Espiritismo ele traz virtudes como benevolência, como fé, esperança, coragem, honestidade, persistência, vontade, amor, perdão. Vocês vão me corrigindo, tá? Se eu estiver falando besteira. Gratidão, respeito, caridade. Fui colocando aqui algumas virtudes que são ensinadas, né? Que são
destacadas no ensino do cristianismo, do espiritismo: moderação, modéstia, humildade, altruísmo, paciência. Algumas delas nós até falamos aqui no início, quando estávamos conceituando otimismo, a partir da percepção de vocês. Então, essas virtudes que na doutrina espírita nos são incentivadas, né? A psicologia positiva descobriu que os seres humanos, independente da cultura, têm algumas características positivas de personalidade que são classificadas em alguns lugares, em algumas doutrinas, como essas virtudes. E aí os cientistas pesquisaram em diversas culturas, testaram e descobriram que todos nós possuímos 24 características positivas que eles nomeiam de forças de caráter, que são potências humanas, que todos nós nascemos com elas e na vida desenvolvemos umas mais do que as outras. Características essas forças humanas, essas características, elas são igualmente importantes, segundo esses estudiosos. E que nós, ao praticarmos, ao exercitarmos, né, essas características, essas forças, ao nos comportarmos de maneira a expressar essas potências humanas, essas forças de caráter, elas se ampliam, elas se transformam e nós nos desenvolvemos enquanto pessoas. Essas forças de caráter, essas potências humanas, e aí eu estou falando aqui à luz da psicologia positiva, foram organizadas em 6 grandes virtudes. Uma dessas virtudes é a sabedoria, e aí eles dizem que a sabedoria ela é composta pelas forças, pelas potências humanas, denominada criatividade, curiosidade, pensamento crítico, analítico, amor ao aprendizado, discernimento. Uma outra virtude, a coragem, ela é constituída por bravura, por persistência, por perseverança, integridade, né, honestidade, vitalidade ou entusiasmo. Uma outra virtude, considerada pela psicologia positiva, chamada justiça, envolve forças, envolve potências humanas, que eles nomeiam como cidadania, que é quando a gente trabalha em prol da comunidade, quando a gente faz algo para o outro, para o coletivo. Imparcialidade, que consiste em atos de não julgamento, mas de compreensão do que leva as pessoas a serem como são e a se comportarem como se comportam. Liderança, uma outra potência humana, né, que tem a ver com ser exemplo para os que nos seguem. Uma outra virtude chamada humanidade, que é composta por forças, pela força chamada, classificada por eles, denominada, aliás, como amor, como bondade e como inteligência social, que aqui tem a ver com uma consciência das emoções, consciência dos meus sentimentos. E uma outra virtude, temperança, que é composta por forças chamada perdão, humildade, prudência e autocontrole. Autocontrole aqui no sentido de disciplina. Essa temperança, ela tem, se a gente puder usar uma outra palavra, seria uma virtude de moderação. Diante de situações da vida, eu agir com moderação, com menos impulsividade. E transcendência. É aqui onde nós chegamos, onde está o assunto do nosso estudo. Transcendência é a 6ª grande virtude, grande grupo de potências humanas que os psicólogos positivos identificaram. E eles dizem que a virtude transcendência, ela é composta de forças que criam conexão com o universo maior e oferecem um propósito de vida.
Então, aqui é quase que dizer assim, as características, as potências humanas que levam uma pessoa a ter uma virtude de transcendência do material, do aqui e agora, do ir além, essas forças, elas conectam o ser humano a Deus. É quase que isso. Né? Ao universo maior, é a expressão utilizada. E essas potências humanas são a capacidade de apreciar a beleza e a excelência das coisas, do mundo. É a capacidade de ser grato. A gratidão aqui é considerada uma outra força humana que desenvolve essa virtude de transcendência, essa virtude de conexão com o universo maior. A esperança, e aqui está o otimismo. A esperança enquanto esperar o melhor no futuro e trabalhar para atingir esse melhor. E o otimismo como as atitudes que me levam a trabalhar, movido por essa esperança. Uma outra potência humana que nos leva à transcendência, à conexão com o universo maior, é o humor. Né? É mantermos um bom humor, um humor harmonioso. E eles trazem uma outra potência humana, denominada espiritualidade. E a espiritualidade, nesse sentido, dentro da psicologia positiva, é compreendida como ter consciência de onde nos encaixamos no todo, no universo. Espiritualidade, ter essa potência, essa força em si, essa força desenvolvida, implica na pessoa ter crenças coerentes sobre o maior propósito e significado da vida. Propósito este que molda a conduta e propicia o bem-estar. Veja só, espiritualidade, a psicologia já consegue compreender, dá nome para isso e diz que é inato. O ser humano traz consigo. É uma força anímica, é algo que tem no ser humano. Por que que tem? Eles não sabem. De onde que vem? Eles não sabem. É o limite da ciência. Mas que as pessoas, não se sabe como, não sabe por quê, nascem com essas características, que foi até agora que eles conseguiram catalogar, nascem com essas forças, com essas potências, as desenvolvem na vida, uns utilizam mais do que outros, e se desenvolvem, crescem, se transformam em seres humanos melhores. E a partir dessas potências, as pessoas, elas podem alcançar seus objetivos de vida, elas podem ter uma vida mais prazerosa, uma vida mais satisfatória, né? Uma vida mais feliz. E aí eu vou, dentro dessa virtude de conexão com o universo, dessa nossa capacidade de conexão com o universo, eu vou pegar essa força chamada esperança, essa potência humana, e nós vamos ver essa potência humana dentro do espiritismo, além da psicologia positiva. Eu quis trazer essas potências como um todo para vocês terem uma noção geral de que existe uma ciência que está preocupada em compreender isso, em compreender que nós, seres humanos, temos essas forças, essas características positivas, trazer o lado bom da humanidade, mostrando que elas são possíveis de serem desenvolvidas, e vou focar na esperança, que está diretamente conectada ao otimismo, enquanto uma atitude esperançosa. Vamos dizer assim. Então, nesse sentido, na psicologia positiva, esperança é considerada como a capacidade de perceber que podemos atingir objetivos desejados. O pensamento esperançoso implica acreditar que nós podemos encontrar caminhos e chegar até o nosso objetivo. Um pensamento esperançoso de que podemos achar saídas construtivas para lidarmos
com os desafios da vida, com os obstáculos da vida. Então, essa é o conceito, a forma como a psicologia positiva compreende a esperança, como uma capacidade de percepção. Aquele que é esperançoso, aquele que tem um pensamento esperançoso, né, ele consegue perceber que ele pode encontrar saídas melhores, saídas construtivas, quando ele está envolvido em situações de problemas, em situações de desafios. O otimismo na psicologia positiva, por sua vez, é uma disposição orientada para o alcance dos nossos objetivos. O otimismo implica em pôr em ação os nossos pensamentos esperançosos. Então, quando eu sou uma pessoa esperançosa, quando eu tenho essa potência em mim desenvolvida, e todos nós podemos exercitar a esperança, eu naturalmente tenho atitudes otimistas. Eu não cruzo os braços diante do problema. Eu me ponho em ação. Eu me movimento. Eu faço tudo o que eu posso. Eu faço o melhor que eu sei fazer para tentar modificar a situação que está posta, o desafio que foi colocado, o teste no qual eu estou, no teste no qual eu fui posto, no qual eu estou envolvido, no teste que eu preciso resolver. A pessoa, o espírito, o ser humano, né? Vamos falar aqui ainda enquanto psicólogo. O ser humano que é esperançoso, naturalmente faz esse movimento de otimismo. Olha para o problema e pensa, epa, não tem só problema aqui. Espera aí, eu acho que essa situação ruim pode gerar alguma coisa boa. O que tem de bom aqui? Ok? Então, o otimismo, ele implica, dentro da psicologia positiva, implica em usar da vontade. Para nós, né, termos atitudes otimistas, nós precisamos querer também. Parte da nossa vontade. Se eu tenho esperança de que dias melhores virão, mas não tenho vontade de fazer nada para que isso aconteça, não vai mudar a realidade. Eu não vou produzir esses dias melhores. Essa seria uma esperança ociosa. Então, uma outra virtude, uma outra característica humana, né? Uma outra potência humana. E aí, Leon Denis traz a vontade como uma potência da alma, né? Uma potência do espírito. Essa vontade é o que nos impulsiona, é o que movimenta as nossas atitudes, o que nos movimenta, né, melhor dizendo, a ter atitudes otimistas, a agirmos com otimismo e assim mantermos a nossa esperança e assim ampliarmos, né, nos tornarmos mais esperançosos. É importante nós termos a consciência de que o otimismo ele não garante resultado imediato e talvez por isso muitas pessoas não consigam acreditar nisso, né? Não consigam se sentir otimistas, porque se eu acredito que ao ser otimista, né, ao começar a me movimentar para que as coisas deem certo, a fazer a minha parte, a fazer tudo o que eu posso, o melhor que eu posso, a manter um pensamento elevado, esperançoso, se eu pensar que isso vai produzir resultados imediatos, eu vou me frustrar. Né? Nada, né? Nenhuma evolução acontece em saltos, nós já sabemos disso. Então, a nossa persistência, o nosso esforço, a nossa coragem, né? É isso que vai produzir, a médio e a longo prazo, né? Resultados diferentes, resultados de prosperidade. Então, ser otimista, né, em tempos desafiadores, pode ser que não traga resultados agora,
pode ser que, exemplo aí prático, dentro de uma pandemia, né, dentro da situação que nós estamos vivendo, ser otimista, ter atitudes otimistas, nos mantermos esperançosos agora, pode ser que não vai trazer resultados palpáveis agora. Apesar de que, se eu mantenho uma atitude de otimismo, se eu mantenho um pensamento esperançoso, né, uma postura de esperança diante desse momento desafiador, eu vou passar por ele de uma forma mais tranquila. Mas o que eu fizer agora pode ser que não traga resultados imediatos. Pode ser que eu vá colher isso na minha próxima existência. Pode ser que eu vá criar um ambiente que os meus filhos, né, os próximos espíritos que vierem ocupar o meu lugar, vão encontrar um ambiente, uma situação melhor e vão ter a oportunidade de se desenvolverem a partir daquele cenário. Então, ser otimista na psicologia positiva implica em olharmos adiante, em ampliar o nosso foco, em conseguir agir hoje, compreendendo que o futuro nada mais é do que consequência do presente. Ser otimista, ter atitude otimista, é eu entender que o que eu fizer agora vai refletir no futuro. E se eu tiver uma conduta adequada ao momento, se eu me esforçar em oferecer o melhor que eu tenho para o mundo hoje, para a realidade que se apresenta na minha vida, se eu me propor a isso, a fazer o que eu posso agora, e o meu futuro estará diretamente conectado a isso. O meu presente gera o meu futuro. O que eu faço hoje vai de alguma forma refletir no futuro. Assim como o que eu fiz no passado, as minhas atitudes no passado, refletem no meu presente. É aí que entra, né, a doutrina espírita para ampliar, né, essas ideias. Porque às vezes nós, nessa encarnação, não nos sentimos tão otimistas. Ainda temos um funcionamento pessimista, né, que também tem seu valor, né? Ser otimista demais, ser otimista em excesso, pode fazer com que eu me torne negligente diante de situações conflituosas, diante de situações perigosas, e aí eu posso sofrer, né, com isso, em vez de perceber o mal que está ali e buscar encontrar soluções benéficas. Então, tem pessoas que às vezes, espíritos encarnados hoje, que às vezes estão muito pessimistas e adoecidos, né, em depressão, que pode estar, não é novidade nenhuma, apenas colhendo, né, no presente o que foi plantado no passado. E aqui eu não estou falando, gente, pelo amor de Deus, nada de condenação, nada de pecado, não é nesse sentido. É no sentido de que toda ação tem uma reação, né, e que não existe, né, que eu não consigo ter algo, um efeito, né, sem que exista uma causa por trás disso. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina? E aí, até aqui, gente, o que vocês acharam dessa ideia da psicologia positiva? Vocês concordam? Vocês conseguem perceber isso na vida de vocês? Dá um feedback para o tio aqui. Ô Marcos, eu estou compreendendo tudo direitinho. E eu queria fazer um comentário seguinte. Você fala que como ser otimista em tempos difíceis, né? Que você colocou como desafiadores. Eu queria só lembrar e ao mesmo tempo ampliar o pensamento aí, que os tempos difíceis, os tempos desafiadores, eles vão nos levar, quando nós procuramos nos adaptar às circunstâncias, eles vão nos levar a desenvolver o discernimento, desenvolver a criatividade,
vão nos levar a ter a resiliência, né? Vão nos levar a desenvolver mais a vontade. Então, Uhum. enquanto muitas pessoas olham com um olhar pessimista à dificuldade, o otimista ele vai olhar como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Uhum. O otimista ele vai avaliar como que ele vai sair daquela situação, né? Às vezes vai sair melhor do que como estava antes. Então a gente pensa nesses aspectos todos. E quando você fala em perdão, virtude, enfim, a gente lembra que se nós tivermos uma boa vivência e convivência com o Evangelho, nós vamos desenvolver tudo isso aí também. A própria doutrina espírita nos ajuda a Exatamente. desenvolver isso. E uma coisa que me chama a atenção, Exatamente. Marcos, eu não sei se é da sua época, se você vive isso, ou se alguém que está nos ouvindo aí vive isso. Culturalmente, eu estou falando de mim. Culturalmente, eu fui criado num ambiente assim. Eu ouvia do meu pai assim, mas eu nunca fui uma pessoa violenta para brigar, para revidar. Eu ouvia do meu pai assim quando a gente era pequeno: olha, se você apanhar na escola, você vai apanhar aqui em casa também. Então você bate, você revida, Uhum. não leva desaforo para casa. Culturalmente, eu fui criado assim. Eu fui criado também num sistema que homem que chorasse era um homem fraco, não podia chorar, homem não Uhum. chora, né? Então a gente foi desenvolvendo do ponto de vista cultural essas coisas aí que influenciavam a gente. E hoje eu percebo que aquele caminho que culturalmente a gente foi induzido a trilhar, ele não deu certo. Hoje, as pessoas prezam muito um homem que chora, um homem que tem sensibilidade, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que não revida, mas infelizmente ainda impera essa questão que eu estou comentando, de cultura, né? Quer dizer, você Uhum. não pode perdoar se alguém te agride, ou se te dá um tapa, ou se te ofende, e você não revida, ainda, do ponto de vista cultural, a pessoa é tida como fraca. Mas, na realidade, a Uhum. gente percebe que nós estamos à procura de quê? Nós estamos à procura dessa harmonia interior. E a doutrina espírita nos proporciona isso. Então, eu queria ter comentado essa questão cultural e comentar também o quanto esses desafios desenvolvem potencialidades dentro de nós que nós nem imaginamos, né? Então, meu comentário é Exatamente. mais ou menos esse. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, né? O Janique aí, o Wellington, enfim, o Luiz, a própria Simone, né? Vamos ver aí o que o pessoal tem a Ô, dizer. Marcos, Oi, boa noite, chamo Fausto, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem interessante, eu queria só, você está falando, eu queria tirar uma reflexão, que é o seguinte, normalmente, tudo que a gente tenta, né, pelo menos eu vou fazer, você fala, não, vamos lá, vai dar certo, né? O que a gente tem que fazer? Vamos lá, tem que acordar às 5 da manhã para trabalhar, fazer academia, tudo. Aquelas coisas lá. A gente tenta fazer o melhor. Mas para a gente atingir aquele objetivo que a gente quer, a gente normalmente tem que fazer escolhas e essas escolhas nem sempre dependem da gente. Né? O que vai gerar, às vezes, ser otimista, gera uma expectativa. E o que acontece, às vezes, né, é complicado, que a gente vai otimista, cria essa esperança de dar certo e gera aquela frustração quando não dá errado, até porque, infelizmente, nem tudo está no nosso controle, né? Então, eu queria um conselho, uma visão melhor sua sobre como lidar com as frustrações, né? Querendo ou não, tem que ir ali, limpar e continuar, né? Porque a vida tem que continuar, né? Mas a frustração
infelizmente, acho que é o pior buraco para você querer continuar sendo otimista. A frustração é o pior buraco para você querer continuar sendo otimista? É. Pesado assim? Eu que te pergunto, meu irmão. Não, Pesado? eu acho Frustração complicado. ser um buraco? Não, eu acho assim, é quando eu pessoalmente crio muitas expectativas, né? Tu falhou aqui. Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô ouvindo, você pode repetir. Não, assim, é porque eu procuro sempre ser otimista, ter boas expectativas, né? Mas nem sempre a gente consegue. Eu, pelo menos, acho também que eu dou o meu melhor em tudo, né? Eu brinco aqui que eu sou muito competitivo e eu gosto de entrar para ganhar, né? Mas nem sempre acho que, como se diz, todas as escolhas têm algumas reações e nem todas estão sob o nosso controle, né? E quando vem algo que a gente esperou para dar certo e não dá, gera uma frustração. E para você buscar, às vezes, dependendo, né? Você buscar aquela motivação para continuar seguindo em frente, otimismo, isso não é fácil. É isso que eu falei assim, às vezes joga a gente pro buraco. Aí era esse tipo de situação, assim, de tipo um conselho mesmo que vem te pedir sobre como lidar nesses momentos que a gente está nesse buraco que eu estou lhe falando. Aham, perfeito. O dia que eu tiver essa resposta completinha para te dar, eu não vou estar mais nesse planeta, eu já vou estar num planeta bem evoluído, assim espero, tá? Muito além da Terra, assim, já vou ser quase um ser de luz. Mas vamos lá. A sua angústia é humana. Primeira coisa que você precisa entender, acho que a gente precisa pensar, né? A angústia é humana. Você falou que existem escolhas que não dependem de nós. E toda escolha depende de nós. Só nós podemos escolher por nós. Se eu deixo, né, se eu não escolho, na verdade, se eu escolho não escolher, melhor dizendo, se diante de uma situação onde eu tenho que ter uma postura, né, tenho que tomar uma decisão, se eu escolho não decidir, alguém vai decidir por mim. Certo? Agora, se eu assumo que é minha a responsabilidade de fazer as escolhas na vida, de definir qual caminho que eu vou seguir, né, qual projeto que eu vou dar mais atenção, enfim. Se eu me responsabilizo por isso, automaticamente eu estou me responsabilizando também pela frustração que essa escolha pode provocar. Quando eu escolho A, eu deixo de escolher B, certo? Toda vez que eu faço uma escolha, que eu tomo uma decisão, eu perco alguma coisa. Eu não tenho condições de fazer escolhas, né, que não tragam alguma limitação. Então, talvez a angústia da frustração esteja nisso, porque eu coloquei tanta energia, eu coloquei tanta esperança, né, naquela decisão que eu tomei, mas isso não é garantia de que vai dar certo, de que eu vou obter o resultado. Lembra que eu falei agora há pouco? Ter uma atitude otimista não é garantia de resultado agora. Mas, diante da frustração, um exercício de otimismo seria eu tentar aprender com o que está acontecendo. Se eu fiz uma escolha que me gerou uma frustração, espero que eu esteja te compreendendo. Se eu fiz uma escolha que me gerou uma frustração, o que eu posso aprender com essa frustração? Será que eu vou fazer uma escolha semelhante depois? Porque se eu fizer, significa que eu não aprendi. Se eu escolho A e A me leva para o buraco da frustração,
Então, na minha próxima oportunidade, eu não vou escolher A. Agora, se apresenta uma situação semelhante lá na frente, entre A e B, eu falo assim, eu vou tentar A de novo, né? Aquela vez não deu certo, mas vou tentar de novo. Eu estou assumindo a responsabilidade. Eu posso tentar de novo. Se der errado, se eu cair no buraco da frustração, a responsabilidade é minha, né? E essa responsabilidade não precisa ser uma responsabilidade pesada. Não precisa ser uma angústia que adoece, que nos torna ansiosos, né? É uma responsabilidade de eu saber que eu tenho o poder, que eu, enquanto filho de Deus, né? E Leon Denis fala isso no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, que eu usei como referência para o nosso estudo também, que querer é poder. Se nós pensarmos enquanto espíritos que somos, que nós temos o poder, se nós tivermos fé. Se essa fé for de fato sólida. Se nós tivermos a consciência do poder que nós temos de transformar qualquer realidade que se apresente na nossa vida. Mas se nós duvidarmos um pouquinho, e aí lá no Evangelho nós temos essa referência, se nós duvidarmos um pouquinho, a frustração será certa. Porque se eu espero demais, se eu espero algo que está para além do meu alcance, eu estou passando o controle da minha vida para outro. Então, ser otimista, né, manter uma atitude esperançosa, precisa me tornar uma pessoa também mais cautelosa. Eu espero que eu alcance os meus objetivos e eu estou trabalhando para isso. Mas pode ser que no caminho eu encontre alguns desafios. E aí eu preciso estar preparado para contornar, para superar esses desafios. Então, quando eu invisto a minha energia em algo que eu quero alcançar na vida, em um objetivo que eu quero alcançar na vida, se eu invisto toda a minha energia, eu corro o risco, né, de cair num buraco da frustração. E demorar a sair porque eu gastei toda a minha energia. E aí eu preciso de um pouco de prudência. Então, quando eu escolho entre uma coisa e outra, eu perco algo para ganhar outra. E eu preciso ter prudência ao fazer essa escolha, né? Até que ponto eu vou investir a minha energia nisso, né? Vou fazer um investimento menor primeiro? Então, não vou gastar tanto tempo fazendo isso, eu vou aos poucos, eu vou vendo o que dá. Porque às vezes a gente sofre essa frustração porque a gente se joga, né, na minha percepção. E na continuidade do estudo, nós vamos entrar nesse link da esperança com a fé, que é uma combinação, né, uma junção inseparável aí. Não dá para eu ter esperança se eu tenho uma fé morninha, uma fé fria, né? Se eu não tenho consciência, se eu não tenho convicção, se eu não sei, se para mim não está claro que eu posso, que eu mereço momentos melhores lá na frente, ou que eu posso alcançar os objetivos que eu tracei para mim. É isso, meu irmão. Espero aí que eu tenha conseguido, pelo menos de raspão, chegar perto do que você queria, do que você precisava. Não, eu concordo. Acho que realmente a vida é feita das escolhas que nós fazemos e tudo é das nossas responsabilidades. Agora, por exemplo, o tipo de frustração que eu te falei, e eu não escolhi, mas eu tive que escolher como viver. Eu não escolhi viver num ano de pandemia, em 2020, como diz. Lá no minha 7 ondinha, eu não tinha essa expectativa. Mas pareceu... Não escolheu. Eu não escolhi. Mas eu concordo que eu tento escolher como eu tenho que viver com isso. Agora, né? E era esse tipo de frustração que eu te falei, que tem algumas coisas que não estão no nosso controle.
São essas que às vezes acaba gerando mais frustrações mesmo. Sim. Sim. E hoje eu acredito que nós não vamos chegar nesse ponto, mas se a gente pensa nessa pandemia, né, como uma situação de flagelo, né, da humanidade, como uma situação que nos coloca, né, em vulnerabilidade, se nós percebemos a pandemia como isso, nós vamos conseguir, depois, lá na frente, compreender, né, que esse momento, embora eu não tenha escolhido, né, conscientemente, eu o produzi de alguma forma. Eu, enquanto humanidade, né, se eu penso individualmente, né, eu posso dizer, eu não tenho responsabilidade nenhuma com esse vírus. Mas, para que as coisas tomassem a proporção que tomaram, nós, seres humanos, assumimos algumas escolhas, algumas responsabilidades. Quando eu escolho, né, cuidar da minha higiene para me proteger de coronavírus, eu estou dando a minha parcela mínima de contribuição para que esse 2020, né, acabe logo, que esse problema passe mais rapidamente. Quando eu negligencio esse tipo de cuidado, por exemplo, eu estou fazendo uma escolha para que esse momento perdure por mais tempo, né? E, infelizmente, né, essa é uma situação que não está em nossas mãos, né, bater palminha e desaparecer, né? E não é uma pessoa sozinha que vai resolver esse problema. Esse é um problema da humanidade e que exige uma resposta coletiva da humanidade. Governos, cientistas, pessoas civis como nós. Então, acho que a pandemia vem para dizer assim para a gente: olha, meus filhos, se agora vocês não trabalharem juntos, em equipe, vai ficar difícil. Pode ser que 2020 tenha 2020 versão 2, volume 2, em 2021. Então, trabalhem juntos agora. E aí você bem disse, é a hora que eu posso fazer escolhas. Dentro do aparente caos, eu posso escolher. Eu posso escolher me frustrar porque eu perdi dinheiro, porque eu perdi investimento, porque eu fiquei 2, 3 meses sem ter nenhum faturamento, né? Estou pensando aí do ponto de vista material. Posso me frustrar com isso, posso adoecer, ou eu posso aprender com isso e ver, gente, como que a minha vida, né, estava limitada a isso. Como que eu dependo do meu trabalho. E olha que bacana, antes eu nem valorizava tanto isso. Como o meu trabalho é importante, né? Ou, gente, agora que eu estou percebendo que aqui em casa moram outras pessoas além de mim, que antes da pandemia eu não percebia. Eu chegava do trabalho, trabalhava de novo, eu ia direto para o quarto, eu ia tomar banho, ia dormir, não conversava com ninguém. Enfim. Aí, com a pandemia, eu tive que ficar alguns dias dentro de casa com essas pessoas, né? Então, eu penso isso, né? Diante dessas situações de flagelo, realmente nós não temos como escolher fazer com que elas acabem rapidamente. Mas nós podemos escolher se essas situações vão se prolongar ou se elas vão ser mais curtas. Quanto mais rápido eu aprendo com uma situação desafiadora, mais rápido eu vou superá-la, né? Então, se eu demoro a aprender com isso, eu vou ficar mais tempo ali, repetindo, porque eu não escolhi pandemia, mas de alguma forma eu estou aqui nesse planeta. Então, se eu estou aqui, é porque eu posso passar por isso, eu mereço passar por isso, né? De alguma forma, eu estou relacionado a esse momento de pandemia, esse momento desafiador que a humanidade está vivendo. Ok? São reflexões, gente. Eu não estou falando nada certo aqui e nem errado, eu acredito, né? São posicionamentos, pontos de vista, e aí cada um pode e deve ter o seu. Algo mais? Janique? Professor de História, sabe muitas coisas. Tô tranquilo, hoje eu tô só aprendendo. Hoje é meu dia de ser aluno. Tá bom, então. Tá bom. Ô, Marcos. É assim que faz com os amigos, né? Oi.
A respeito da frustração, eu queria dizer o seguinte, não eu, os espíritos. Os espíritos comentam, principalmente Emmanuel, ele comenta que, às vezes, acontece um processo de dramatização da nossa parte. Às vezes, nós começamos a supervalorizar uma frustração e a gente acaba não tendo outras perspectivas, outros olhares, outras avaliações, e isso vai agravando a nossa situação. Nós podemos entrar num processo, você que é um profissional da área, um processo de uma doença psíquica, por exemplo, a ansiedade, síndrome do pânico, enfim, tantas outras coisas. E uma coisa que eu queria dizer, eu sempre comentei isso, a Deise está aí, eu estou vendo ela aqui na câmera, a Deise, a mãe do Fausto. Eu sempre comentei com a Deise, sempre comentei com algumas pessoas mais próximas, eu não sei se você vai concordar, mas é uma avaliação racional. Eu percebo que as gerações hoje são muito mais fracas do que a geração da minha época. Eu estou com 56 anos. As gerações hoje, eu fazendo uma avaliação, percebo que são muito mais fracas. Na nossa época, na época da Deise, na minha época, e na época de mais alguém um pouco mais velho que esteja presente aí, na nossa época, por exemplo, casamento, quando o padre falava assim, até que a morte separe, e era até que a morte nos separasse mesmo. Eu já vi casos na Tá dando uma atualidade... interferência. Tá dando para ouvir, não? É alguém que está com o microfone ligado, Azinho. Tá, mas tá dando uma interferência. Tá dando uma interferência? Aí, passou. Tá. Então, eu já vi casos, até com um familiar meu. A pessoa casou hoje, daqui 15 dias, um mês, a pessoa separou. Então, eu percebo o quê? Eu percebo que as pessoas estão muito frágeis para o sofrimento. Muito frágeis. A pessoa... um dia eu comentei com uma pessoa que estava me reclamando de alguma circunstância e tal. Eu falei para essa pessoa, olha, a vida vai exigir muito mais de você. Se você acha que isso foi o caos, ela vai exigir muito mais. E às vezes uma coisa que acontece na nossa vida, nós supervalorizamos e esquecemos que a vida vai exigir muito mais de nós lá pela frente. Então eu percebo que as gerações que vieram depois da minha, a gente percebe uma geração fraca, infelizmente. A gente percebe hoje uma grande incidência de suicídios, pessoas extremamente fracas. Eu cheguei a comentar uma vez com a pessoa, nós estávamos discutindo sobre o bullying, e eu dizia o seguinte, não sei se você vai concordar, se você já fez essa avaliação, ou se alguém já fez essa avaliação. Às vezes eu percebo a mídia, eu percebo os profissionais, e eu vou colocar os psicólogos no meio aqui da minha conversa, eu percebo os profissionais supervalorizando a pessoa que foi vítima de bullying. E recentemente eu vi um psicólogo falando mais ou menos como que eu penso. Eu vejo as pessoas supervalorizando uma pessoa que foi vítima de bullying, mas eu não vejo profissionais tentando trabalhar a autoestima da pessoa, tentando incentivar ela a deixar aquilo para lá, para aquilo lá não uma piada, uma brincadeira, não acabar com a vida dela, que ela é muito mais importante do que aquela circunstância, enfim. Eu já fiz essa avaliação já. Então, o que eu queria comentar é isso, a respeito da frustração, nós temos que aprender a sair daquele momento de frustração mais forte, usar mais o discernimento, avaliar até que ponto nós participamos daquela frustração. Será que realmente eu doei o máximo de mim? A minha esposa tem comentado muito que nós precisamos sair da nossa zona de conforto.
né? Precisamos aprender a sair da zona de conforto. E nós, devido ao planeta que nós vivemos, um planeta de prova e expiação, é igual você Sim. respondeu aí para o Fausto. Nós não podemos esperar coisa melhor aqui do mundo. Nós estamos inseridos aqui, é igual você comentou, por uma questão de necessidade evolutiva e tal, mas o nosso planeta tem essa característica de problemas e desafios. Quem pensa diferente está enganado, né? Então é mais ou menos isso que eu queria comentar. Se alguém quiser aí comentar mais alguma coisa também, você, enfim, né? Vamos aguardar. Perfeito. Perfeito, perfeito. Essa fragilidade, né, da geração atual, eu acho interessante, um parêntese, né, que é muito comum, todas as gerações anteriores falam da geração posterior. A próxima geração, ela sempre vai trazer algo que a geração anterior vai lançar uma crítica, né? E isso sempre aconteceu. Então, a gente sempre vai ouvir os pais falando assim, nossa senhora, no meu tempo não era assim. Isso acontece, né? Geração após geração. A galera de hoje, né, elas se apresentam mais vulneráveis, mais frágeis, né? Quando você usou a palavra fraca, eu entendi isso. Frágeis. Os jovens, eles estão fragilizados. Eu lanço aqui, né, uma análise pessoal de que a geração que nós temos hoje, ela é resultado do que a geração passada fez para que essa geração existisse agora. Então, se hoje eu encontro jovens com baixa tolerância à frustração, é porque quem veio antes dele produziu isso de alguma forma, consciente ou inconscientemente. Se hoje eu encontro jovens que, diante de um aparente fracasso da vida, né, que diante de uma derrota, né, melhor dizendo, ele se sente fracassado, ele se sente acabado, né, deu game over, fim de jogo, essa pessoa, ela não teve oportunidades, de repente, na educação dela, de ser frustrada aos pouquinhos desde pequeno. Então, eu me coloco nessa geração, eu sou de uma época onde eu fui muito frustrado, desde muito novo. Isso gera traumas psicológicos, né? Mas isso também gera em nós resistência. Então, se eu venho de um mundo, de uma história de vida muito retilínea, onde tudo que eu quero eu consigo, né? Onde tudo que eu exijo, alguém me oferece, me concede, quando eu chego no momento da minha vida em que eu preciso ir comigo mesmo, que agora é eu e o mundão, eu não sei o que fazer. O que eu vou esperar? Eu vou esperar que, no mínimo movimento que eu fizer, a resposta virá. O máximo que eu espero virá. Né? E essa geração, ela funciona mais ou menos assim. É o que o Bauman, né, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, se eu não estiver enganado, me ajuda aí, Janik, na sua compreensão de mundo líquido, né, que é um mundo fluido, né, um mundo que se transforma muito rápido e que a gente não consegue compreender muito bem qual que é a forma dessas relações, né? Essas relações líquidas, esses sentimentos líquidos, né, que são muito fluidos, isso tudo, de uma forma bem geral, que eu não estudei profundamente, o Bauman, isso tudo é resultado de uma realidade que foi posta para essa geração, né? Então, se eu cheguei no mundo e eu tive que agir, eu tive que transformar esse mundo, eu tive que inventar muitas coisas, né? Eu tive que lidar com muitos desafios, naturalmente eu vou ficar bom em lidar com desafios, eu vou ficar bom em inventar novas coisas, né? Eu vou ser mais criativo. Agora, se eu chego num mundo onde está tudo muito prontinho, né? E pior, ao mesmo tempo que está tudo muito prontinho, né? Onde eu não tenho que fazer muita coisa para poder conseguir o que eu preciso, né? O básico que eu preciso. Como, por exemplo, hoje a gente tem pessoas de 30 anos que ainda dependem dos pais, né?
Há alguns anos atrás, não estou falando que isso é errado, tá, gente? Há alguns anos atrás, um homem, uma mulher de 30 anos, ele já tinha família, né? E essas pessoas, elas estavam se virando sozinhas, né? Então, se eu encontro um mundo que, ao mesmo tempo, né, pouco esforço meu resulta em algo, eu fico mais acomodado, como você disse, né? E aí respinga até em quem não é dessa geração, né? Eu me acomodo porque eu não preciso fazer muito para eu conseguir algo. Poxa, a internet aqui é tudo tão fácil, cartão de crédito, né? Viver a crédito é tão bom. Eu consigo comprar as coisas e dividir em 1 milhão de prestações e eu consigo pagar isso, né? Ok. Só que esse mesmo mundo, onde as coisas são fáceis, né, onde todo mundo pode acessar, né, aí é uma questão uma questão capitalista, uma questão mesmo consumista, melhor dizendo. Nós já entramos em um aspecto consumista, né, das relações humanas. Se eu posso acessar algumas coisas facilmente, ao longo do tempo eu vou acreditando que tudo pode ser acessado assim, facilmente, mais rápido. Só que, ao mesmo tempo que é dito para mim que eu posso acessar as coisas de uma forma mais rápida, por um caminho mais curto, esse caminho se modifica o tempo todo. Essa é a realidade que essa galera tem hoje, que esses jovens têm. Essas pessoas de 19 anos, de 20 anos que chegam no consultório para mim, e até as pessoas que eu mais gosto de atender, elas estão nesse limbo. Elas estão nesse limbo. Espera aí, eu cheguei no mundo onde meus pais me deram um certo conforto, uma certa situação estável, mas agora eu tenho que agir por conta, por mim, eu não sei o que fazer, não sei que caminho tomar, né? Até pouco tempo eu tinha mesada, agora eu tenho que trabalhar, eles querem que eu saia para trabalhar, porque acontece muito isso, né? Chega a determinada idade, ó, se vira, não vou te bancar por mais tempo, não. Só que essa pessoa não foi preparada para se virar sozinha, né? E aí ela pensa assim, nossa, se até agora foi fácil, então eu vou arrumar um jeito fácil de ganhar dinheiro. Eu tenho pelo menos 3 pacientes em psicoterapia hoje que querem arrumar dinheiro de uma forma mágica. Eles não querem passar pelo esforço de procurar um emprego, de se subordinar a um chefe, né? De passar perrengue no trabalho, de cumprir horário. A vida não foi assim para eles até aqui, né? Então, essa é só uma das ideias. E repetindo, né? Ao mesmo tempo que eles encontram um mundo, né, onde as coisas são fáceis de acessar, né, esses caminhos para acessar essas coisas se modificam muito rápido. E aí eles estão meio que perdidos mesmo, meio que baratinados, assim. Ô, Marcos. Oi. Eu também queria passar um pouco da visão sobre o que a Laura falou. Realmente, acho que cada geração vai ficando mais fácil porque o mundo está evoluindo em tudo, né? Exemplo, eu acredito que nós aqui, acho que nasceu na década de 90, fomos a primeira geração que pôde brincar quando criança. Eu tenho o exemplo dos meus pais que começou a andar, a falar, já teve que trabalhar. Então, acredito que eles quiseram proporcionar uma infância diferente e também entra um pouco de como a sociedade, a publicidade vem moldando a questão de querer ir brincar, ter um brinquedo, o bem-estar. Também eu vejo que a nossa geração foi a primeira que teve acesso fácil à educação. A gente pôde terminar o ensino médio, pôde fazer uma faculdade, que também está ajudando a facilitar ainda mais. Se você pega a geração da Laura, ela não sofreu como a antes do Laura, que teve guerra mundial, teve... se pegar a época medieval ainda, cada vez foi pior, cada geração foi evoluindo o mundo, né? A gente também ainda não viveu num mundo de guerra, assim como foi na segunda, né? Que o mundo mobilizou, parou tudo, né? Então, com certeza o pessoal lá sofreu muito mais que a geração da minha mãe, do Alaor, eu tenho certeza absoluta disso. Então, acho que é o que o mundo vai evoluindo mesmo. E
E nós, como seres humanos, né, a gente precisa buscar algo para nos mover. Então, hoje, como a questão do bullying, parece uma coisa banal também. Eu acho que eu acho muito fresco, digamos assim, alguém que se sente ofendido, acha que quer suicidar por ser chamado de gordo, por exemplo. E eu falo como um gordinho, né, que sou também. Mas, assim, é uma coisa meio banal para mim. Só que, sei lá, as crianças de hoje, a gente está educando tanto que ela não tem sofrimento, que falar uma verdade, às vezes, maltrata ela, do jeito que às vezes é falado, que não é acostumado a ouvir crítica. Acho que também nossa geração aqui, né, nós que já estamos começando a ter filho, a gente passa muito pano em nossas crias, né, nossos proles aí que a gente está criando. Não quer que elas não sofram, às vezes, do pouco que a gente sofreu e gerou traumas em nós. Então, acho que é um ciclo, né? Uhum. Oi? É a Juliana, namorada do Paulo. Só complementando. Uma coisa tipo, que eu vejo hoje em dia, nessa geração nova para nossa, quando você fala em termos de frustrações. Antigamente, nós da década de 90, vamos dizer assim, tinha jogos estudantis, entre outras, que a gente, ao meu ver, já começava a ter algumas frustrações ali, quando tinha primeiro, segundo e terceiro lugar. Hoje em dia, todos recebem medalha de participação. Eu acho que já começa por aí uma criança já não saber lidar com frustrações. E vendo por isso, tipo, vou falar mais leve, não vou pegar questão de bullying nem nada. Vou começar pelo esporte, vamos dizer assim, nesse caso. E eu vejo assim que nós, tipo, eu da década de 90, o que eu vejo? A maioria das minhas amigas pensa em ter filho após os 30 anos, por quê? Porque quer dar uma condição melhor do que teve para os filhos. Então, eu vejo que cada vez mais vai ser uma geração mais fragilizada do que a outra, justamente por isso. Ô, Marcos, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Marcos? Tá me ouvindo? Marcos, eu acho interessante, né? Estou. Tá. Então, eu tô achando interessante aí, foi muito bom essas reflexões aí, né? Eu lancei a provocação, você está dando as respostas. Na realidade, o que a namorada do Fausto falou é Juliana, né, Juliana? Acho que é Juliana. Isso, é Juliana. A Juliana. O que a Juliana falou é interessante. O Fausto também comentou e você também comentou. E foi muito bom esse comentário seu. Quer dizer que as gerações mais fracas são produtos das gerações anteriores. Eu entendi seu pensamento e concordo. E interessante, a Juliana fez um comentário aí e eu penso o seguinte, e é verdade, nós estamos querendo tirar dos nossos filhos aquilo que a gente deveria deixar acontecer. Quer dizer, eu quero fazer de tudo para o meu filho não passar pelo que eu passei. Ele devia passar pelo que a gente passou e muito mais. Ele devia comer o pão que o diabo amassou também para aprender a valorizar e ficar forte. Esse é o pensamento. Jesus, volta logo, Jesus. Esse é o pensamento. Simbolicamente. Espera aí. Vocês vão entender meu pensamento. Simbolicamente, entre aspas, eles deveriam comer o pão que o diabo amassou também para aprender a ficar forte, para aprender a não ser frágil, como a gente, às vezes, passou por determinadas coisas. E a gente quer tirar deles o quê? Quer tirar a oportunidade de aprendizado. Eles não podem sofrer, eles não podem fazer isso, eles não podem fazer aquilo. Aí que está o nosso erro, né? E a Juliana comentou isso aí, a gente está tirando deles essa oportunidade de crescimento. Eu fiz isso,
Tenho certeza que vários pais aí que estão nos ouvindo fizeram isso também. E aí que entra no que você falou. As gerações hoje é fruto das gerações anteriores. A gente tem a nossa participação de erro aí. Sim. Perfeito que você comentou, Fausto, enfim. Bacana. E assim, complementando, né, a minha ideia, que eu tinha apresentado antes, né, quando eu falei que a geração atual ela é uma resposta, né, fruto, né, da geração que veio antes, né, a gente precisa também pensar, né, vamos pensar aí a nível espiritual, né, se esses espíritos reencarnam no planeta Terra, nesse momento em que a tecnologia, né, está em ascensão, em que as coisas podem ser conquistadas, né, coisas materiais, eu digo acesso, né, o acesso à tecnologia, o acesso a determinados meios de comunicação, de diversão, se isso para eles está mais fácil, né, mais acessível, melhor dizendo, tem um porquê. É por merecimento, talvez esta seja a prova deles, talvez este seja o teste dessas pessoas, porque o que eu noto? Eu noto que trata-se de uma geração intelectualmente muito bem preparada, tá? E que traz consigo uma sensibilidade muito grande, né? E aí talvez isso seja o motivo deles serem tão afetados por violências como o bullying. E aí, parêntese, bullying só é bullying quando é repetitivo. Então, se a criança todo dia chega na escola e alguém chama ela de gordo na frente de todo mundo, né, e as pessoas riem em função disso, isso vai se tornando uma violência, porque isso minimiza, né, isso mina, melhor dizendo, isso mina, né, a autoestima daquela pessoa. Fechou parêntese. Né? Essa geração, ela traz consigo uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade, penso eu, fico aqui supondo, né, hipotetizando, que talvez isso seja a tomadinha, né, para elas se conectarem com um mundo que seja movido pelos sentimentos. Porque o que eu observo? As relações humanas, elas tendem a ser baseadas em sentimentos. A única coisa que as máquinas daqui para frente, até então, né, não podem fazer é sentir. Elas compreendem cálculos, algoritmos, elas conseguem ter inteligências artificiais, elas aprendem a fazer determinadas coisas, mas sentir continua sendo uma capacidade humana. Sentir e se relacionar com os outros seres humanos. Isso é uma capacidade nossa. Isso vai ser do espírito. E essa galera, eu vejo que eles já estão meio que nessa vibe, sabe? Eles já estão num momento, assim, eles estão prontos para poder se conectar com os outros através das emoções. Só que eles não foram muito bem educados até aqui para lidar com emoções. Frustração está diretamente relacionada a isso. A lidar com emoções de perda, né? Com medo, com ansiedade, né? A lidar com isso. Então essa geração ela não aprendeu muito sobre. Nós, que viemos antes, talvez não estivéssemos tão preparados para isso, né? Enfim, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar levantando um monte de hipótese, né? E aí a gente começa até a falar algo que pode não ser uma verdade. De maneira ampla, bem geral, né? Eu acho que, concordando com a Laú, o que nós podemos fazer agora, né, não o que nós deveríamos ter feito, mas o que nós podemos fazer é dar oportunidade para que essa geração, que está aí na casa dos seus 17, 18 anos, né, que essa geração tenha a oportunidade de quebrar a cara, de testar. E, principalmente, eu percebo que essas pessoas, elas vieram para romper com algumas coisas, algumas culturas nossas. Eu fui educado numa família humilde, pobre, sem condição financeira nenhuma. Mas eu vi desde criança que eu tinha que estudar, porque se eu não estudasse, eu ia pegar no cabo da enxada.
Então eu estudei, não foi porque eu gostava, não. Eu falo que eu estudei por medo. E por medo de ter que ir para a roça carpinar. Aí por medo eu estudei, né? E sem ter dinheiro, eu fui estudando. Consegui, cheguei aonde eu estou. Né? Essa geração anterior, de repente, eles vão fazer um caminho diferente. De repente, eles nem vão para a faculdade. Se vocês entrarem em alguns sites de startups, né, dessas empresas que são rapidamente desenvolvidas, criadas atualmente, vocês vão ver que tem um monte de função que não existe, um monte de profissão, um monte de cargo lá, que não existe profissão atualmente para a pessoa executar aquilo. Não tem formação acadêmica para você fazer aquilo. E essa geração, boa parte dela, teve a oportunidade de se instrumentalizar. Se você colocar essa galera para fazer um curso, ter contato com algum conhecimento relacionado à inteligência artificial, por exemplo, eles dominam rapidamente. Aquilo faz um sentido doido para eles. E para a gente pensa assim, meu Deus, é o fim do mundo. Né? Então, talvez falta isso. Nós darmos oportunidades para eles fazerem as escolhas deles, né, e se frustrarem com essas escolhas, né, quando for o caso, e oferecermos o suporte. Porque eu sempre tive, minha família, isso eu acho que foi o meu grande presente da minha família. Eu sempre soube que eu poderia ir, que eu poderia tentar, que eu poderia arriscar, mas que se não desse certo, eu poderia voltar. Eu teria a minha família para me receber de volta, para me abraçar, para ser o meu porto seguro. Então, eu nunca tive medo de me lançar no mundo, de tentar, porque eu sabia que eu podia voltar. Que se eu fracassasse, eu teria para onde voltar. Então, talvez nós precisamos oferecer mais segurança para eles, nesse sentido, de que vai, tenta, se arrisca. Se não der, volta, sua família está aqui. O que eu vejo não é muito isso. O que eu vejo é uma família que critica. Você tem que fazer um curso que dê dinheiro. Você tem que fazer medicina. Você tem que ir para a área da engenharia. Esse negócio de ser professor, desculpa aí, Janique, não dá dinheiro. Então você não vai ser professor, não. Às vezes a pessoa tem um dom artístico maravilhoso. Você não vai fazer designer coisa nenhuma. Você não vai fazer artes cênicas, não. Vai virar ator, não. Existe ainda, gente, esse preconceito, né, dos pais, das pessoas adultas, né, das pessoas mais velhas, que é essa geração que está chegando. E talvez eles vão fazer um caminho totalmente diferente. Né? Eu converso com um consultor de empresas e a gente discute muito sobre isso. Hoje, os jovens só vão trabalhar em alguma coisa que fizer sentido para eles. Eles não vão mais trabalhar como escravos. Eu já trabalhei para ganhar R$150 por mês. Hoje, essa galera não vai trabalhar para ganhar X reais, pouquinho. E elas nem vão trabalhar num trabalho escravizador, escravizante, nem sei qual é a palavra, se for para ganhar milhões. Eles querem ter uma condição financeira boa, mas eles não vão se submeter a trabalho desumano. Eles já entenderam que trabalho desumano, quem tem que fazer é máquina. Entende? Só que isso está acontecendo de uma forma tão rápida e é tão difícil a gente discutir isso assim nesse ambiente, né? Mas é o que eu percebo, é o que eu leio, né, sobre a adultez emergente, né, que é essa transição hoje da vida da adolescência para a vida adulta, e esse novo termo surgiu porque essa transição está sendo muito lenta. Antes, você aos 18 anos virava adulto, se virava, ia para o mercado de trabalho, entrava numa firma, fazia carreira, casava, tinha filhos. Ó, legal. E se aposentava. Hoje não. Hoje a adolescência ela não acaba aos 18 anos, ela não acaba aos 20, está perdurando aos 30. E existem cientistas que dizem que nos próximos anos nós teremos adolescentes de até 40 anos. Né? Que a tendência é que as pessoas demorem mais tempo para sair das casas dos pais, para se tornarem independentes. E aí não é só financeiramente, independentes emocionalmente. Marcos, isso vai acontecer? Não sei. O que vai ser do mundo? Não sei. Só sei que as coisas estão nesse caminho. E o que a gente pode fazer, de repente, hoje, é oferecer esse suporte. Vai, mas se você precisar voltar, saiba que aqui você tem um lugar. Né? Marcos, não querendo cortar seu raciocínio, mas acho que venceu um pouquinho o nosso horário aí. 11 minutos já no nosso horário de fim. Eu acho que se você estiver disposto, voltar aí na semana que vem para concluir aí com a gente, acho que vai ser bem-vindo. Acho que ainda tem uma parte boa para você falar. Claro. Então, Marcos, só para
para Tem. finalizar aqui, né, porque o Janique falou, já passou o nosso tempo, se você julgar conveniente, a semana que vem você continua, e eu vou dar uma luz aí para você falar alguma coisa a respeito. Você falou das crianças hoje bem inteligentes. Você deve conhecer os termos crianças cristais e crianças índico. Lembra desses termos? Já ouvi falar disso. Nunca Pois estudei é. isso, mas já ouvi falar disso. Nunca estudou. No meio espírita existe as crianças cristais e as crianças índicos. Quem sabe na próxima oportunidade a gente pode falar um pouco sobre esse assunto, né, Janique? Sim, Laura. Você pode trazer algo se você quiser na semana que vem para completar aí com o que o Marcos está trazendo para a gente. Não, sim, mas o Marcos que vai continuar. Eu A gente sugiro. pode falar alguma coisinha, né? Sim. Oi, Marcos. Pode Eu falar. sugiro que a gente conclua esse estudo relacionado ao tema de hoje, né? Para a gente falar um pouco mais de esperança, a gente fazer esse resgate, e a gente pode planejar um outro estudo, né? Para fazer uma leitura, né, espírita e uma leitura sociológica, antropológica da geração atual. Eu não tenho muita competência para isso, não. Mas a gente pode tentar estudar junto, né? Pode fazer uma pesquisa, ler algum artigo, tentar montar alguma coisa. Não tem, porque eu não sou antropólogo. Então, eu vou falar muito mais. Mas o que eu posso trazer é muito mais nessa questão de gerações que a gente estava conversando. O que eu tenho a oferecer é muito mais da minha experiência clínica, né? Do que necessariamente de grandes estudos, de projeções, né? Enfim. Porque o que eu estudo para aplicar na clínica, né? Na realidade dos meus pacientes. Sou um psicólogo não acadêmico, eu sou um psicólogo profissional. Né? Mas eu acho que a gente pode terminar, se vocês quiserem, né? Claro, avançar um pouco mais nessa questão da esperança, porque até aqui eu falei muito mais relacionado à psicologia positiva, e aí agora nós chegamos numa parte onde eu gostaria de falar a partir da doutrina espírita mesmo, e a gente concluindo esse assunto da esperança, a gente pode planejar um outro estudo relacionado a essas gerações, sem problemas. Então a semana que vem você continua. Cenas do próximo capítulo, então, né? Isso. Aí semana que vem a gente continua falando de esperança. O que vocês acham? Ótimo, né, Janique? Beleza. Exatamente. O nosso cotidiano, pode. Isso aí é bom, isso aí é reflexão. Pode continuar aí. Semana que vem, então, Janique. Então a gente encerra aí por hoje, né? Aí na semana que vem o Marcos volta mais um pouquinho, a semana que vem ele vai estar menos nervoso, porque no começo ele falou que estava nervoso, estava um pouquinho ansioso aí, né? Semana que vem você já está mais calmo. Já nem tô. Então, já se familiarizou com a turma, com o grupo todo, já está tranquilo. Então vamos aproveitar aí para encerrar, pedir para o Alaor fazer a prece final. E aí na semana que vem a gente ouve novamente o Marcos, então. Gente, primeiro, muito obrigado, viu? Pela atenção de vocês, tá? Pela participação, e até semana que vem. Obrigado você pelo estudo, ficou excelente, muitas reflexões. Então vamos fazer a nossa prece para encerrar. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, aos benfeitores espirituais que sempre nos acompanham nos nossos estudos, nas nossas atividades, no movimento espírita. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Marcos, nos seus compromissos espíritas, nos seus compromissos profissionais. Que o Senhor abençoe todos os membros do nosso grupo, os que estão aqui participando conosco e os que, por algum motivo, não puderam estar aqui hoje. Que Jesus os abençoe. Que Jesus abençoe e proteja a todos nós, os encarnados e os desencarnados. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade do estudo, das reflexões, e queremos pedir que o Senhor continue abençoando o nosso irmão palestrante, o nosso irmão Marcos, e que na semana que vem nós possamos continuar com as nossas reflexões. Que assim seja.